A terceira palavra, Tiago, que a gente poderia começar desmistificando um pouquinho, ou esclarecendo um pouquinho, a história da doma racional. Certo. Quando isso aí começou, não sei, provavelmente em algum momento dos anos 70, anos 80, o Borba saberia falar mais disso do que eu, cunhou-se em português, no Brasil, esse termo doma racional, para se antepor a doma bruta, violenta, que era usada antes. Para ser bem justo, também precisamos dizer que essa doma antiga nem sempre é absolutamente violenta, cruel, enfim, totalmente negativa. O que acontece? Ela só sujeita o cavalo por meios físicos. Ela Sim. faz uma contenção física, é como se fosse um jogo de forças. Né? Então, como o cavalo é, por definição, mais forte do que as pessoas, ela acaba multiplicando a força do ser humano através de cordas, de amarras, de levar o animal à exaustão, qualquer coisa desse tipo. Então, essa seria a doma antiga, que eu não vou chamar aqui nem de doma violenta, nem de doma bruta, talvez no termo seria doma rústica, tal como Certo. adotada nas fazendas. Essa doma rústica geralmente é associada às grandes fazendas de pecuária. Isso já aí a gente já começa a entrar na história do horsemanship natural. As grandes fazendas de pecuária que têm algumas características. Grandes rebanhos, ou seja, animais que se criam mais ou menos de maneira natural, de maneira mais ou menos selvagem, com pouca interação com o ser humano, e que, por definição, por serem animais rústicos, são também animais baratos. O valor individual deles não é muito grande. Né? Então você tem ali, é uma simples questão de custo-benefício e de tempo para trabalhar. Se você vive numa fazenda que tem 10 mil cabeças de gado e 100 cavalos, 200 cavalos, 500 cavalos, eles não vão se criar numa atenção individualizada. Eles vão ser criados exatamente como animais de rebanho, do mesmo modo que os amiguinhos deles, os bezerros, e na hora de domar, eles vão ser domados às pressas. Rapidamente, porque tem muitos, porque o serviço corre, porque o trabalho deles, que se exige deles, ou não é muito sofisticado, ou uma vez que eles tenham as bases, eles vão aprender depois no dia a dia, e porque se opera com um certo nível de descarte. Até hoje, Thiago, você é zootecnista, você sabe, quebra uma novilha no palanque, quebra uma novilha no brete, o que é? Churrasco. Né? Não é um grande problema. Você já tá, é o número que está embutido nos números da fazenda. A gente sabe que todo ano acontece um com o outro. Oi, Léo Rauche! Nossa, agora o Léo Rauche que vai dar aula para nós. Com esses cavalos, nesse contexto, a mesma coisa. Se um potro desses se quebra, o que faz? Tira o couro dele. Veja que é também um processo de seleção natural. Se o animal não se sujeita àquilo, ele não serve para o serviço. Né? Então, sem entrar no certo ou errado, é só importante entender que é uma coisa que naquela realidade, naquele momento, simplesmente era assim e acabou. Mas à medida que... perceba também que essa realidade que eu falei se aplica a todas as grandes pecuárias do mundo. América do Sul, América Central, vale dizer Brasil, Argentina, México e Estados Unidos também. Né? Isso que eu ia te perguntar, se isso é geral ou se é uma coisa mais aqui do Brasil? Não, porque se você for ver essa tendência do horsemanship natural, começou basicamente nos Estados Unidos. E não nos Estados Unidos em si, mas no oeste e meio oeste. Né? Principalmente nesse contexto das grandes fazendas pecuárias. E aí, praticamente, todos esses horsemen natural, a começar pelos irmãos Dorrance, isso foi... Tom e Bill Dorrance, Tom e Bill Dorrance, nos anos 30, nos anos 40, mais ou menos, todos eles têm em comum que eles observavam o cavalo em seu ambiente natural. Sejam os Mustangs, seja esses grandes cavalos, os cavalos das grandes fazendas que viviam em condições muito semelhantes às dos Mustangs, na verdade, também de animais semi-silvestres. Ou ferais, né? De cavalo seria mais correto a gente falar animais ferais.
E observando a interação desses animais na natureza, esses natural horsemen antigos começaram a adaptar a etologia ou comportamento dos cavalos para a finalidade deles. Mas antes de chegar mais nisso aí, então vamos voltar no termo. Então, essa doma antiga de amarrar no palanque, sujeitar o cavalo à base de força física, que veio antes da doma racional, a doma rústica das fazendas, alguém chegou à conclusão que isso, então esse racional, a gente tem que entender mais no sentido de inteligência. Usar a inteligência mais do que a força bruta. Né? Então, doma racional foi um termo da moda da moda não, mas foi o termo utilizado por muito tempo para dizer isso. Não, nós somos seres humanos pensantes, nós vamos usar o nosso raciocínio. A nossa mente é superior dos animais, então não adianta subjugá-los à força bruta, temos que raciocinar. Que em si também não é errado. Mas, se você parar para pensar, todo esse horsemanship moderno, que com o Borba começou nos anos 80, começou a se difundir no Brasil mais ou menos a partir de 1995, e aí depois, assim, larga escala, né, além do Borba e tal, até aí esse termo não era corrente. Por exemplo, na revista Horse Business, quando a gente escrevia os primeiros artigos a respeito, que foi lá por 95, 96, eu me lembro que um artigo eu dei o título de equitação natural, que também é errado, mas na época, se eu escrevesse horsemanship natural, as pessoas não saberiam o que era. Enfim, e aí, a partir daí, esse termo doma racional começou a ser questionado um pouco também. Porque doma racional significaria que você quer que o cavalo raciocine. Sim. E se você se baseia na etologia do cavalo, na verdade, não é o cavalo que tem que entrar na sua mente. É você que tem que entrar na mente do cavalo. No comportamento do cavalo, na natureza do cavalo, que é a ideia do natural, né? E a partir daí, hoje em dia, a gente não usa o termo doma racional. Né? Aí cada um cunhou o seu. Quer dizer, as pessoas que mexem. Alguém que fala, eu gosto de doma racional, não sei, muitos de nós, a gente fica... A gente olha meio de lado, é que nem alguém que fala que eu adoro o cavalo andaluz. Eu digo, bom, então você não estuda cavalo desde 1995, porque o nome da raça no Brasil não é mais andaluz desde 95, né? E tem gente que até hoje chama de andaluz. Enfim. Por isso aí nós falamos em doma natural, doma inteligente, doma gentil. Mas, assim, na verdade, o resumo da história é que a ideia é sair tanto do racional humano quanto do violento humano. Esse é o grande conceito do horsemanship. A pessoa entrar no comportamento e etologia do cavalo e usar essas características para aquilo que ele quer fazer. Isso, entender o comportamento do cavalo e dali extrair o que a gente quer deles sem violência. Isso. Aí, tipo, agora chegou aqui a Renata Tachi, eu sei que hoje em dia tá uma coisa que eu adoraria falar, Thiago, se a gente tiver tempo, não me deixa esquecer, a gente falar de reforço negativo e reforço positivo. Legal. Né? Porque hoje em dia já tem muita gente que diz que o horsemanship natural tradicional, dessa escola do John Up, por exemplo, só para citar uma coisa, se baseia apenas em reforço negativo e que o reforço negativo é predominantemente indesejável. Podemos falar um pouco disso também, mas vem lá para frente. Ainda estamos na conceituação aqui. Sim. Muito bem. Então, assim, vamos ficar com a ideia do natural. Natural aqui significando natureza dos cavalos. Natureza dos cavalos, sistema de comunicação dos cavalos, que, claro, é o que faz muito mais sentido. Pela simples razão de que o nosso cérebro tem um acessório, tem uma parte importante que os do cavalo não tem, que são os lobos frontais, né? Que os animais, de modo geral, não têm. Os lobos frontais são essa estrutura do nosso cérebro que nos faz ser racionais, dotados de raciocínio abstrato, dotados dessa característica que é ou uma bênção ou uma maldição, as duas coisas, que a gente nunca está plenamente no aqui e agora.